Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Agora, oficialmente, então, estamos ao vivo no YouTube, estamos também no Instagram. A transmissão oficial no YouTube, né? Hoje a gente está com um convidado especial, é um amigo de infância. A gente, de certa forma, perdeu um contato um pouco e cada um foi caminhando para um lado, né? Verdade. Mas, graças a Deus, a gente teve a oportunidade de estar se reconectando. Fiz o convite, está conosco aqui hoje. Então, primeiramente, antes de tudo, quero te agradecer, Thiago, por receber esse convite, ter aceito o convite, tá? De estar aqui conosco hoje. Ney, eu fico muito feliz pelo convite, como eu te falei, né? Quando eu recebi seu convite, eu falei, caramba, que legal, né? Depois de tanto tempo a gente não se encontrava e uma oportunidade, né, da gente se reconhecer, né, depois de tanto tempo sem conversar e ver, né, de onde você saiu, aonde você chegou. Então eu fico muito feliz mesmo e queria agradecer todas as pessoas aí que estão participando. Uma boa tarde a todos aí e que seja um momento bacana aqui de muita conversa, né, de muito conhecimento, que a gente consiga passar, né, informações importantes para as pessoas aí, enfim. Com certeza, com certeza. Essa é a nossa intenção, Thiago, tentar extrair o máximo do seu conhecimento também, das suas experiências desses anos aí, né? A gente vai dar a oportunidade para o Thiago falar um pouco do seu currículo, né? Das suas formações, das suas especializações, mas de adiantar, ele é médico, ortopedista, né? Correto? Não cometer nenhuma gafe aqui. Não, tá tudo certo. E assim, a gente conhece a família do Thiago de muito tempo aqui de Trindade, mas a gente vai dar a oportunidade para ele falar um pouco sobre essa história de vida, né? Então, o objetivo hoje desse episódio antes de tudo, falar um pouco do projeto, né? Do porquê do podcast. Ele surgiu, o Fortcast surgiu com essa ideia justamente de trazer empreendedores para a gente poder dar voz para eles, né? Porque o pessoal, muitas das vezes, Thiago, quem quer empreender ou quem está empreendendo se sente sozinho. Verdade. Não tem alguém para trocar uma experiência, né? Com um bate-papo. E às vezes você vai conversar com alguém, ainda mais se for do mesmo ramo, a pessoa que pensa assim, tá querendo copiar minhas ideias, né? Sim, Então é um espaço para que a gente possa ter também essa troca de conhecimento, né? sim. De forma aberta e de forma também a motivar outras pessoas que queiram também empreender. E o pessoal às vezes pode estar falando assim, mas por que o doutor Tiago? Porque ele também é dono de clínica, além da sua formação, ele também é empreendedor, né? E Sim, de verdade, Tiago, eu acho que qualquer pessoa na vida, de uma forma ou de outra, ele está empreendendo. De uma sim, forma ou de outra, ele verdade. empreende, né? Então, esse espaço ele acaba sendo também meio que universal. Dá para a gente trazer muitas pessoas aqui, né? Sim, Então, já teve aqui professores da faculdade na área contábil, já teve professor na área da genética falando. A gente já que falou, por exemplo, de bacana. temas recentes como autismo, câncer de mama. No dia do câncer de mama mesmo, a gente trouxe duas mulheres que passaram por tratamento para dar um pouco esse ponto de vista do paciente mesmo, Sim, com sabe? certeza. Então, acaba que aumentou um pouco o leque para a gente falar de tudo, dar uma devolutiva também para a sociedade, né? Sim, isso é importante. Isso é muito importante. Então, esse é o porquê desse espaço do podcast. A gente iniciou em 2013, já tem um tempinho aí. E hoje, novamente, né, eu quero reforçar a gratidão, a satisfação de estar com você aqui para a gente conhecer a sua história de vida, a história também da clínica, né, e os novos projetos que vão surgir, ou que estão surgindo por Sim, aí. Tá? Então, pessoal, você que está de casa aí, essa introdução foi para dar tempo mesmo, para você convidar seus amigos. Manda aí a mensagem, tanto no Instagram quanto no YouTube. Vai convidando aí para a gente já colocar o máximo possível de pessoas aqui online. Lembrando que fica gravado, tanto no YouTube, depois também no Instagram, a gente vai ah, deixar show de bola. gravado, né? Então, porque esse horário é um horário que muita gente está trabalhando ainda, né? Sim, Então, depois também, posteriormente, você tem essa liberdade para estar acompanhando, tá? Dito isso, vamos iniciar, né? Primeiramente, Thiago, eu queria dar a oportunidade de você falar um pouquinho quem que é você, às vezes as pessoas que não conhecem ainda, sim. natural de Trindade, não é? Família, enfim, poder Tá. fazer a sua apresentação, hein? Ney, primeiramente, assim, eu acho muito bacana esse espaço seu. Eu acho, eu sou um cara apaixonado por empreendedorismo.
Eu já tenho estudado, já tem bastante tempo sobre empreender, então eu sou um cara apaixonado. Eu vibro quando eu vejo uma empresa crescendo, alguém crescendo, assim, sabe, cara? Eu acho muito legal mesmo. Então, eu acho muito importante esse espaço, né, da gente trocar ideias, né, de uma certa forma, às vezes, estimular pessoas a empreender, às vezes, traçar, né, alguns caminhos em que a pessoa possa também aproveitar a experiência que a gente tem, as experiências que a gente tem para Ajudar, empreender, né? né, Pra no ajudar. sentido de começar ou melhorar a sua empresa, enfim. Meu nome é Thiago, né? Eu sou daqui de Trindade, nasci e cresci aqui em Trindade. Sou filho do Léo, né? É Léo Graz, mas todo mundo conhece como Léo, e da Maria Luísa. Sou irmão da Ana Carolina, psicóloga aqui em Trindade, inclusive é minha sócia e psicóloga lá da clínica. Eu nasci aqui em Trindade, mas fiz boa parte da minha formação em Brasília. Então eu fui para Brasília para fazer faculdade, né, de medicina lá na Escola Superior de Ciências da Saúde, que é uma faculdade pública lá do Distrito Federal. Fiz 6 anos, depois fiz mais 3 anos de ortopedia e traumatologia pela Secretaria de Saúde lá de Brasília também. E depois fiz 1 ano de pós-graduação em dor pelo Hospital Sírio-Libanês, que foi uma experiência fantástica, assim, que mudou mesmo minha vida em vários aspectos, sabe? Eu fiz eu fiz durante a faculdade e durante a residência em ortopedia e traumatologia, a gente estudou muito pouco sobre a complexidade do cuidado de um paciente que sofre com dor, sabe? Então, um dos motivos de eu ter buscado a formação em especialista em dor é conseguir entender o quanto a dor ela impacta a vida das pessoas, o quanto a dor é complexa e que se a gente não abordar, né, todos os aspectos relacionados à dor daquele paciente, ele não vai melhorar 100%, entendeu? Às vezes ele vai melhorar em alguns aspectos, mas se você não tentar ver o paciente como um todo e tentar abordar todos esses aspectos, o paciente não vai melhorar. Em relação à minha experiência, né, empreendedora, a primeira vez que eu empreendi, eu tinha acho que uns 17 anos, em que na época da festa de Trindade, Inclusive, tá chegando tá chegando agora. a festa de Trindade novamente, eu e um colega meu de colégio, a gente montou um espetinho lá perto de casa, na pracinha lá, atrás do antigo supermercado Imperial, né? Na pracinha ali, e a gente montou um espetinho lá. E aí a gente, né, vendia refrigerante, enfim, rapaz, a gente trabalhou demais da conta, trabalhamos muito. E no final teve o nosso lucro ali, que na época era muito dinheiro pra gente, enfim, mas assim, foi a minha primeira experiência como empreendedor, sabe? E foi uma experiência bem legal mesmo. Assim, é uma experiência que vem pro currículo, né? Mas de verdade, assim, até por conhecer um pouco a sua família, sempre foi empreendedores, né? O seu pai já teve confecção, né? Você teve muito nessa linha, né? Sim. Então isso meio que já é natural também, né? Meu pai teve a Beracan, né, que era uma confecção de roupa jeans, e eu trabalhei lá com ele um tempo, né? Então foi uma época muito boa, porque eu comecei a entender um pouco, né, como é que funciona uma empresa. Os processos. Eu trabalhei um pouco na parte administrativa ali, e rapaz do céu, nossa, tinha papel demais. Aí meu pai me colocava para organizar esses papéis, aí tinha que lançar no sistema, enfim. Mas assim, é importante você entender toda a engrenagem, né, de uma Sim. empresa, a relação com o funcionário, né, a relação interpessoal ali. É importante também, né? Então, enfim, foi uma experiência muito boa que agregou, né, para a minha formação empreendedora aí. Com certeza, com certeza. Enfim. Para sua visão de hoje, com certeza isso somou e muito. Mas voltando lá no Thiago ainda,
entendendo esse perfil, né? Enquanto lá jovem, criança, eu lembro também que você gostava muito de bola, né? Seu pai gosta muito de bola. Pai, eu gosto até hoje, sabe? Quando era mais novo, até a gente sonhou, né, em ser jogador de futebol e tal. A gente Não, e detalhe, o Thiago era bom de bola, né? Porque tá na minha frente, mas era bom de bola mesmo. Então, e aí assim, eu sempre gostei, né? Por um tempo eu dei uma afastada por conta de questões mesmo profissionais, enfim, profissionais e tal, dedicando muito aos estudos, enfim. Mas agora eu voltei, tô brincando toda terça e quinta Tá bem? com os amigos do Silvio lá no Wilson Goiano, rapaz. Aham. E assim, eu falo até para minha família, para Thaís, que é minha namorada, a brincadeira lá é terapêutica, sabe? Não é terapia, mas é terapêutico, porque realmente você fazer uma coisa que você gosta, né? Praticar um esporte é importante, fazer uma coisa que você gosta é bom demais. Mas enfim, tô lá, não tô muito bom não, igual eu já fui com toda humildade, não joguei bem, agora tô mais ou menos, Mas a idade a chegou, idade vai o chegando, preparo físico já não é o mesmo, mas enfim. a vitalidade, né? Tudo vai mudando mesmo. O pessoal fala muito isso, né? Que até os 30 a gente vai assim, o pique. Acendendo. Daí depois já vai dando Só ladeira abaixo. Mas aí a gente tenta se cuidar, né? Eu tento fazer uma academia ali, não é nem questão estética mesmo, é por saúde, então tô mantendo uma academia e fazendo o futebol, que é uma coisa que eu gosto mesmo. Eu me preocupo muito em relação à alimentação, sabe? Então eu tenho me cuidado para não só poder jogar um futebolzinho, mas ter qualidade de vida, qualidade de né, Ney? Não pensando só agora, mas pensando no meu futuro, enfim. É Top. fundamental a gente pensar. Top, top. Então já vou mandar uma pergunta braba aí que eu tenho certeza que a maioria do pessoal que estiver nos assistindo ou que assistir posteriormente vai querer saber. Porque assim, você de família relativamente simples, né? Nem muito rica, não tão pobre, mas relativamente simples. E você, com seu esforço, com sua dedicação, você conseguiu, né, passar e fazer uma graduação no curso de medicina que é desejado por muitos, Thiago. E eu tenho certeza que isso foi um tempo que você teve que abrir mão de muitas coisas, como futebol, como muitas coisas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse processo, porque tem tantos jovens hoje que ainda buscam esse sonho, né? Como é que foi essa experiência para você? Desde lá do vestibular de estudo, o que que você teve que abrir mão também, né? Sim. Ney, assim, foi uma época bastante tensa, assim, sabe? Porque realmente eu tive que mudar muita coisa, sabe? Como meu sonho inicial era ser jogador de futebol, então durante o meu ensino médio, eu fiz o ensino médio para passar de ano. Então, eu não fiz uma preparação para um vestibular concorrido igual medicina. Então já dou uma dica aí para quem tem vontade de fazer medicina, enfim, se prepare, né, desde o primeiro, segundo, terceiro ano ali, faça uma boa graduação mesmo ali no colégio, porque faz muita diferença. E aí quando eu decidi fazer medicina, e por que, né, medicina? Muita gente me pergunta, né? Eu sempre gostei muito de gente. E sempre gostei, eu aprendi com os meus pais a ajudar pessoas. Eu sempre tive exemplos dentro de casa sobre ajudar as pessoas. E uma coisa que me chamava muita atenção, a gente teve algumas vezes que a gente fez isso, meus pais, juntamente com os meus tios, enfim, compravam brinquedos de plástico, tipo assim, bola de plástico, boneca de plástico, e Dia das Crianças ou no Natal saía na periferia distribuindo essas coisas, cara. E eu lembro direitinho o quanto aquilo ali fazia diferença na vida daquelas crianças, sabe? Então eu sempre tive isso, de poder ajudar as pessoas, enfim. E isso sempre me chamou atenção. E eu decidi fazer medicina com o objetivo mesmo de fazer a diferença na vida das pessoas, de poder contribuir, né, de alguma forma, de oferecer qualidade de vida, enfim.
E aí, durante minha caminhada, eu fui para Goiânia para fazer cursinho. Aham. Eu fiz num total de 4 anos de cursinho. Às vezes eu já falei para muita gente, não, eu fiz 3 anos de cursinho. Mas é porque o meu primeiro ano, por exemplo, foi um ano só para eu tentar chegar no nível Tentar equilibrar. da galera que já estava lá no cursinho. Uhum. Então, o primeiro ano eu nem considero, porque assim, cara, eu abri mão de muita coisa, estudei demais da conta. Não que nos outros 3 anos eu não tenha estudado, mas assim, eu tive que abrir mão realmente de muita coisa. Então, foram 4 anos de cursinho em Goiânia. Alguns tios meus me acolheram lá em Goiânia, meu tio Luiz, minha tia Ivani, meu tio Irineu e minha madrinha Zilda me acolheram lá em Goiânia. Eu cheguei a morar até 6 meses na academia da minha madrinha e do meu tio Irineu, porque o cursinho que eu tava ficava do lado. Então, eu morando ali na academia, eu Ficava poderia mais fácil. aproveitar o cursinho ali. Então, eu chegava lá no cursinho 7 horas da manhã, na verdade até antes, né? E ia embora só 10, 11 horas da noite. Então, a gente estudou bastante aí, até passar numa faculdade pública. Na verdade, quando eu passei em 3 faculdades públicas, entre elas a ESCS, né, lá de Brasília. Na época, meu pai tinha, a Beracan tinha quebrado. Então, financeiramente, a gente estava numa situação bem complicada mesmo, assim, sabe? Então, eu não tinha a oportunidade de fazer uma faculdade particular, porque na época meu pai não tinha condições mesmo. E aí eu tinha que passar na faculdade pública. E aí, depois de bastante tempo aí, eu passei, graças a Deus, nessas 3 faculdades e fui para Brasília, porque eu já conheci uma pessoa que estava lá e que gostava muito da faculdade lá. Eu tive boas referências da faculdade e por ser mais perto também, né? Eu sou muito apegado, quem me conhece sabe tanto que eu sou apegado à minha família. Então, eu fui para Brasília e fiz 6 anos de faculdade lá. Foram anos muito bons em vários aspectos, fiz grandes amizades, assim, pessoas que eu tenho como irmãos hoje. Acabei afastando de muita gente aqui de Trindade, foi a parte ruim, Natural, né? a parte Acontece ruim, também. mas depois que eu voltei, eu tô tentando me reconectar com muita gente aqui de Trindade, sabe? Mas é isso. É natural. Nossa, cara, é topíssimo, porque isso também é motivador, né? Porque é isso, gente. A gente fala muito, inclusive em outros episódios a gente já falou sobre isso, sobre a questão de dedicação. Ele tinha um sonho inicial de ser jogador, talvez em paralelo ele tivesse até. Deu certo, no final deu certo, mas assim, tivesse levado talvez um pouco mais a sério a questão dos estudos, talvez não precisaria os 4 anos, tanto assim, Sim, né? Ou não sofreria tanto. Mas a gente já falou isso tanto em outros episódios, da importância do estudo, da dedicação. com certeza. Isso é fundamental. E eu lembro, Thiago, também assim, que além da sua dedicação em si, que dependia de você, ninguém, não tinha como outra pessoa estudar por você, né? Tinha que ser você mesmo. Mas eu lembro também assim que houve também uma dedicação de toda a família, né? Toda a família Sim, com abraçou esse certeza. projeto, a ideia também, né? E como é que foi também? Porque assim, nem sempre os jovens ou a grande maioria tem esse apoio também da Sim. família, né? Como é que foi para você esse apoio da família Ney, também? assim, cara, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa privilegiada, sabe? Porque eu tenho uma família muito, muito, muito boa mesmo, assim, sabe? Meus pais são pessoas incríveis, assim. A gente tem uma ligação muito, muito grande. E minha irmã também é uma pessoa incrível, assim. A minha família, como um todo, sabe? Meus tios, meus primos. Então, eu sou muito grato mesmo. Eu agradeço todos os dias, cara. Todos os dias, nas minhas orações, eu agradeço a Deus. Aí, tô até emocionado. Eu Normal, agradeço mesmo pela minha família, normal. porque realmente me dão, A me base. deram ao longo da minha trajetória suporte, né? Para eu poder caminhar, né? Para eu poder atingir meus objetivos. Meus pais, nessa quebradeira, né? Dessa época aí, fizeram empréstimos, tiveram que fazer muita coisa para me manter em Brasília no finalzinho ali da minha faculdade. Por mais que era pública, né? Quem já foi em Brasília, ou quem conhece Brasília, sabe que o custo de vida lá
é alto, então eles se desdobraram para me manter lá, né? Por mais que seja pública, gente, mas não é só a faculdade. Você tem Sim, livros, você tem, sei lá, de repente equipamento, você tem que comprar alguma coisa, mas tem o próprio sustento mesmo, né? De sim, estar no local, um aluguel, tem que comer, enfim, sim, né? Não é só é questão da verdade. faculdade em si também, não. Então tem Sim. toda outra logística por trás aí. E aí, graças a Deus, eu sempre tive o suporte, né, dos meus pais. Eles sempre acreditaram nos meus sonhos. Quando eu falei que eu queria ser jogador, meu pai, minha mãe Apoiou. apoiaram. Mas quando chegou no momento que eu falei, não, é isso também, né, Ney? É importante a gente ter os nossos sonhos, a gente correr atrás dos nossos sonhos, mas é importante também, às vezes, a gente perceber que talvez não é aquele caminho ali, a gente recalcular nossa rota, né, e mudar a direção. Isso Sim, normal. e hoje eu vejo assim que eu acredito muito em Deus e eu vejo que Deus traçou as coisas para mim assim de uma forma muito espetacular, sabe? Legal. Eu me sinto extremamente realizado com aonde eu estou, entendeu? E Deus, na minha opinião, foi escrevendo esse caminho aí, foi trilhando esse caminho aí. E eu não consigo me ver fazendo outra coisa Que legal. assim, sabe? Você fala assim, Thiago, você talvez teria que trocar tudo que você tem hoje para ser jogador, eu não trocaria. Porque realmente eu acredito que é isso mesmo que era para ser, sabe? Top, top. Inclusive, a gente já deixar um abraço pro Léo Graça, pra sua mãe, sua mãe, né, Maria Luísa. Inclusive, eu tenho uma menina, vai fazer um ano agora, eu pus de Maria Luísa o nome. Ah, é? Não, Que não foi por legal, isso não, rapaz. mas eu gosto muito do nome também. Sim, que E de bacana. fato, o Thiago comentando, como um filho não tem como falar diferente, né? Mas eu tive um pouco de contato com a família dele, realmente são espetacular, recebe a gente sempre super bem. Eu lembro da gente ir lá na chácara de vocês, na época com o seu Edson ainda. Sempre que a gente chegava lá, eu menino, tinha uns 12, 13 anos, sempre, a gente foi sempre bem recebidos. Sim. Então, assim, é um carinho, um cuidado, né? Então, eu faço questão também de deixar um abraço pro Léo, pra Maria Luísa, pra sua irmã. Inclusive, eu tava olhando as mensagens aqui, tem uma mensagem dela, ó. Ana Ah, é? Carolina, né? Ana Uhum. Carolina, você é o melhor, nossa família te ama. Tem o Pedro Rocha também, mandou uma Ah, mensagem para você, referência do Thiago. amigão meu. Então, assim, gente, quem quiser mandando aí, pode ir mandando. Eu vou falando aqui durante o bate-papo, eu vou repassando aqui pro Thiago. Thiago, então, assim, nessa linha, cara, fantástica a sua história, e eu acho que é difícil uma pessoa que entrou em medicina que não tem essa história de luta, né, Sim, sim. também. Mas eu queria já aproveitando até para a gente finalizar essa parte, que você deixasse então uma dica, uma orientação para quem hoje está ali, naquela condição que você estava, estudando, se dedicando, é o sonho dele ou dela passar num vestibular, no Enem de medicina, e às vezes está até pensando em desistir, né? Eu Uhum. queria que você falasse para essa pessoa aí agora, Sim. por tudo que você viveu lá. E então, uma coisa que eu acho muito, muito legal, sabe, assim, é que, cara, não existe história melhor, não existe história mais bonita do que a outra. Cada um tem a sua história, porque cada um sabe o que ele tá passando ou o que ele passou para chegar onde ele chegou ou, enfim, onde ele quer chegar. Então, se você tem vontade de fazer medicina, ou se você tem vontade de fazer qualquer outro curso, se é o seu sonho, se é uma coisa que vai não tem para onde correr. Tem que estudar bastante, tem que ter disciplina. Talvez acho que é uma das palavras que está mais na moda, mas é porque realmente muitas vezes não é outra coisa, é disciplina, sabe? Se você tiver disciplina para estudar, infelizmente tem que abrir mão de algumas coisas para conseguir. E uma coisa muito importante, Ney, a gente tem que se cuidar. E quando eu falo cuidar, não estou falando só da parte física, sabe? A gente tem que cuidar da parte mental também. Emocional. Se a gente não se cuidar, porque impacta nos resultados.
Entendeu? Eu já vi várias situações em que a pessoa tinha bastante conhecimento, mas as questões emocionais dela estavam influenciando, porque ela se sentia pressionada demais. Eu vivenciei um pouco isso. Chegou num ponto em que eu me cobrava muito. E porque já tinha, nossa, já tem 3 anos, já tem 4 anos e não vai e tal. Então, e eu fiz terapia com psicóloga na época do cursinho e me ajudou demais. Então é isso. Se você tem um sonho, qualquer curso que seja, disciplina, estude bastante, mas se cuide. Tanto da parte física, faça alguma atividade física, uma caminhada, uma academia, o que você gostar. Ou como diz uma paciente minha, que odeie menos, mas faça atividade física. E se puder também, terapia com psicólogo. Eu recomendo fazer terapia porque realmente ajuda muito. Um acompanhamento, né? Exatamente. É isso aí, pega a dica aí, pessoal, já. Então, já emendando aí, vamos falar um pouquinho, depois de formado, então, você deve ter passado, né, pelo processo ali normal de residência, né, que é normal. E aí, quando que realmente você surgiu, assim, no seu coração o desejo de voltar para a Trindade, montar uma clínica? Como é que foi um pouco desse processo aí? Tá. Ney, foi o seguinte, rapaz, eu estava na residência e eu decidi fazer dor, né? Fazer especialização em dor, porque realmente eu sentia falta disso que eu comentei antes. Eu sentia falta de ter conhecimento mesmo para cuidar da pessoa que sofre com dor, né? Porque eu não aprendi isso na faculdade, eu não aprendi isso na residência. Então, e até porque a especialidade de dor é uma especialidade relativamente nova dentro da medicina. Certo. Entendeu? Se você for parar para pensar, sei lá, há 10 anos, não se falava Então, especialista na verdade, em dor. existe uma especialização para isso. Para dor, isso. Existe hoje o especialista em dor. Caramba, Né? que legal. Existe. Eu mesmo desconhecia. Então tem, é relativamente novo, né? Uhum. E aí, eu tava na época da pandemia, na época da pandemia, cara. Eu tava terminando a residência e começou a surgir boas possibilidades para mim lá em Brasília, né? Assim, profissionalmente falando e até financeiramente falando, Brasília seria bem interessante, sabe? Mas a pandemia me fez refletir muito sobre estar longe dos meus pais, da minha família, da minha irmã, enfim. Aí a base familiar falou mais forte. E aí eu falei, cara, não vou ficar aqui em Brasília. Aí eu decidi voltar. Só, o Ney, que eu sou um cara que eu... E aí, pega a dica aí também, planejamento, sabe? Eu acho muito importante a gente planejar as coisas. Então, quando eu decidi voltar, eu fui fazer uma pesquisa de mercado, né? O que falta em Trindade, o que eu conseguiria fazer aqui em Trindade de diferente e tal. E aí eu juntei com a minha irmã, né, que é psicóloga, e nós decidimos criar o Centro de Tratamento da Dor, né? A ideia sempre foi essa, ter uma equipe multidisciplinar especializada em cuidar do paciente que sofre com dor. Porque se você entende que a dor ela é multifatorial, faz sentido você ter uma equipe multidisciplinar para cuidar desse paciente. Sim. E aí, então foi isso. Eu planejei, fiz um planejamento em relação à pesquisa de mercado, pesquisei possíveis concorrentes, enfim. E aí nós criamos o Centro de Tratamento da Dor. A logo que a gente criou foi muito pensada nisso, da gente transmitir, né, o que a gente pensa, o que a gente quer oferecer, acredita, o que a gente pensa, o que a gente acredita, o que a gente quer oferecer para os nossos pacientes. E aí nós criamos o Centro de Tratamento da Dor. Em outubro agora fazem 3 anos de clínica e graças a Deus assim a gente tem conseguido fazer a diferença na vida de muita gente. É muito gratificante. Eu tenho vários exemplos que depois eu vou te contar de pacientes assim, de histórias incríveis assim, sabe, que a gente conseguiu mesmo fazer a diferença na vida da pessoa, transformar a vida da pessoa. Enfim, é muito legal. E algo interessante que você comentou aí,
Porque às vezes para outras pessoas de fora pode não fazer muito sentido, né? Por exemplo, você enquanto médico, ortopedista, especialista na parte de dor, e sua irmã psicóloga, por que que esse povo anda junto? E tem algo que eu sempre costumo falar, tem outros podcasts, a gente já falou também, sobre a questão do equilíbrio. Você já tocou um pouco nisso hoje também. Queria comentar aí que você falasse a respeito. Eu defendo a ideia que a gente tem que ter o equilíbrio entre corpo, alma e espírito, né? Sim. Corpo, mente, e espírito, vamos dizer assim. E às vezes as pessoas hoje em dia, às vezes não, na grande maioria, há um desequilíbrio, né? Às vezes a pessoa está na academia, está malhando e tem que fazer mesmo atividade física, só que ela esquece de cuidar dessas outras detalhes. E até pelo formato, como você já mencionou, como vocês pensaram lá atrás, ficou bem claro para mim que vocês teve toda essa preocupação, né? A dor, ela pode ter uma origem física, mas ela pode também ter uma origem mental, na minha humilde opinião, né? E me parece que vocês já tiveram essa preocupação, que esse é meio que o formato, né? A linha mesmo de trabalho de vocês, né? Sim. Então, Ney, a gente tem que entender que dor, ela realmente é multifatorial, né? Para você ter uma noção, a dor, ela é piorada por ansiedade. A dor, ela pode ser piorada por depressão. A dor, ela pode ser piorada por insônia. Então, se o paciente já tem dor e não dorme bem, a tendência é a dor piorar. Se o paciente tem dor, uma dor física e tal, e ele está ansioso, a dor vai piorar. A dor, ela impacta a nossa vida em vários aspectos. Ela impacta as nossas relações interpessoais, ela impacta no nosso trabalho, na nossa produtividade, ela impacta na qualidade do nosso sono. Enfim, a dor ela impacta a gente em diversos aspectos. Com certeza. E outra coisa muito importante é a questão da alimentação. A alimentação também ela é muito importante em relação à dor, porque existem vários estudos que mostram que uma alimentação mais rica em carboidrato, ele vai deixar o nosso organismo mais inflamado, aumentando a chance de piorar as dores. Então, por isso que a gente tem um nutricionista, que é o Marco Túlio, Que legal. que é um excelente profissional e uma excelente pessoa. É até meu primo, né? Eu falo para todo mundo que ele é meu primo, não é primo em relação a sangue, mas é um primo de consideração, porque a gente foi criado junto. Os pais dele, né? Tia Rosa e tia Juraci, eu só chamo eles de tios, enfim. Então, o Marco Túlio é uma pessoa e um profissional sensacional, né? Que a gente tem lá, justamente por isso, porque a alimentação também influencia em dor, né? Outra coisa muito importante que tem muita evidência hoje em dia é em relação à constipação, né? Existem vários estudos que mostram que um paciente que ele é mais constipado, ele tende a ter uma flora bacteriana mais inflamatória. E isso também interfere em dor. Então, se a gente não abordar esses aspectos, né, a gente tem o Marco Túlio, o paciente não vai melhorar 100%. Então, aí por isso, do sentido da equipe multidisciplinar. Exatamente, exatamente. A importância da gente ter uma equipe multidisciplinar. Lá na clínica, a gente, além da Ana Carolina, né, nossa psicóloga, a gente tem o Dr. Frederico, que é o nosso psiquiatra, né? Temos 3 fisioterapeutas e são excelentes profissionais também, que é a Duane, o Carlos e a Joyce. Uma vez que a boa parte dos pacientes que sofrem com dor do ponto de vista ortopédico, eles precisam de um suporte da fisioterapia. A fisioterapia para muitos pacientes é fundamental. Né? Então a gente tem lá na nossa clínica também a fisioterapia para nos ajudar a ver esse paciente como um todo e tentar oferecer o melhor cuidado possível para os nossos pacientes. Então vamos lá, dentro das especialidades lá da clínica em si,
Então, vamos enumerar elas lá. Nutrição, Nós temos eu, ortopedista, certo, traumatologista e especialista em dor. certo. Nós temos a doutora Ana Carolina, que é nossa psicóloga. Uhum. Nós temos o doutor Frederico, que é nosso psiquiatra. Nós temos o Marco Túlio, que é nosso nutricionista. E temos 3 fisioterapeutas, que é a Joyce, a Duane e o Carlos. Então já está com a equipe multidisciplinar bem Sim, equilibradinha aí, bem sim. certinho. Então você que está em casa aí, está precisando de algum atendimento, já pode buscar lá. Se já quiser até passar o Instagram da clínica, qual que é? Tá, o Instagram da clínica é O telefone, né? Uma forma de contato. tá, ctd.trindade. Aham. E o telefone lá da clínica é 62 3991 5544. Tá. Aí você vai falar com a Raiza lá, que é a nossa recepcionista, nossa secretária, que é uma pessoa muito boa também, que ela acolhe muito bem os nossos pacientes e, enfim, então é isso. Top, top. Então, pessoal, e você que é aqui de Trindade também é bem simples, né? A localização. Quem é mais da região aqui, né? Então, no centro de Trindade, você chegou ali mais ou menos próximo ao Afonciano. Antes da vila, você vai descer. Atrás do antigo supermercado Imperial, né? Tem uma pracinha, chama Rua. Qual que é a rua lá? Rua da Bahia. Rua da Bahia. Bahia, né? Bahia. O pessoal depende aí da pronúncia aí do pessoal, mas enfim. Eu acho que o certo mesmo é Bahia, né? Bahia. Rua Bahia, se não me engano. Então tá bem fácil. A localização é bem fácil para quem é de Trindade, não é difícil não. E com certeza vai ser bem atendido lá. Tiago, mas assim, além da questão da clínica, né? Houve também o processo de transição, né? Que você já falou um pouquinho, né? Você estava lá, tinha algumas situações, né? Até como oportunidades para você. Você fez um planejamento, optou por estar vindo para a Trindade e iniciar esse trabalho. Mas lá também, depois de formado, você teve algumas experiências lá também, trabalhando em outros locais, atendendo em outras clínicas também. Eu até cheguei a atender em algumas clínicas lá em Brasília. Quando eu voltei para cá, eu atendi por um tempo lá no Hospital São Camilo. O Dr. Guilherme, que é o proprietário lá, inclusive um abraço para ele, uma pessoa muito gente boa. Ele abriu as portas do São Camilo para mim, né? Então eu atendi lá durante muito tempo, atendi plano de saúde, né? IPAS, Unimed, vários outros planos, até a gente conseguir construir a nossa clínica e tal. E aí, Ney, uma coisa assim bem interessante, que você tinha até me perguntado em off, por que também, né, da gente ter montado a clínica. Sim. Uma das coisas que motivou a gente a montar a clínica é porque a gente queria implementar as coisas que a gente acredita. Uma das coisas que a gente acredita é ver o paciente como um todo. Né? Não adianta o paciente tem uma artrose no joelho, eu não vou focar, eu não vou focar só na artrose do paciente, né? Eu vou focar no paciente que tem artrose. O paciente tem uma dor nas costas, eu não vou focar na dor nas costas do paciente, eu vou focar no paciente que tem dor nas costas. Então eu vou tentar ver esse paciente como um todo. É uma das coisas que a gente acredita. Outra coisa, Ney, eu não sei se você já foi em alguma consulta, mas eu já tive essa experiência de ser por ordem de chegada. Então eu já fui em consultas em que era por ordem de chegada. Falaram que era para chegar a partir das 7. Eu cheguei, por exemplo, 6h30. O profissional chegou para atender 8h30. Eu fui atendido 10h30, quase 11 horas. Então, lá na nossa clínica não é assim. O paciente chega e é atendido. É hora marcada. Porque a gente respeita o horário, o tempo do paciente. Sim. Sabe? Outra coisa que a gente implementou lá na nossa clínica, que é bem legal, é um ambiente mais acolhedor. Lá na nossa clínica, na recepção, a gente tem uma cascatinha. Então fica fazendo um barulhinho ali, que muitos pacientes falam que é até terapêutico. Só de estar ali escutando o barulhinho, eles já acham terapêutico. De fato é. A gente preocupou, por exemplo, com a iluminação da clínica. A gente preocupou com
pinturas nas paredes. Então, se você for lá, você vai ver que tem várias pinturas nas paredes lá, tanto da recepção quanto no meu consultório, no consultório da doutora Ana Carolina, porque a gente quis deixar o ambiente mais acolhedor possível, né? Outra coisa bem legal, a gente tem essências, cheirinhos no meu consultório, no consultório da Ana, na recepção, justamente para deixar o ambiente mais acolhedor possível, né? Nós seres humanos, nós somos sensitivos. Com certeza. Então, se você conseguir estimular, né, trazer uma experiência diferente ali para o paciente, tudo isso influencia. Com certeza. Né, no cuidado do paciente. Então, a gente pensou nisso tudo assim, sabe? Outra coisa bem legal na minha consulta especificamente, Ney, é que a minha consulta dura, em média, 40 minutos, às vezes até 1 hora. Sabe? Por quê? Porque eu gosto de ter tempo com o meu paciente. Eu gosto de escutar meu paciente, de escutar a história, de colher uma boa história clínica, de ver os exames que o paciente já tem, de examinar o paciente, de pegar no paciente, né? De explicar para o paciente quais são as minhas hipóteses diagnósticas, quais os exames complementares que ele tem que fazer ou não e o porquê desses exames, quais as medicações que ele tem que tomar, o porquê dessas medicações, qual a importância da fisioterapia, enfim. Eu tento dar o máximo de informações para o paciente. E uma coisa muito importante que eu aprendi com a minha prática: quanto mais conhecimento você passa para o paciente, quanto mais você colocar o paciente ativo no processo de cura dele, no processo de melhora dele, maior a adesão desse paciente e maior a chance dele melhorar. Melhores são os resultados. Você entendeu? Porque ele se sente participante, né? Então, assim, processo. o paciente, eu tento mostrar isso para ele, que é importante ele fazer as coisas, né? Que ele é o principal agente no processo de cura, no processo de melhora dele. Sim. Não adianta eu passar a medicação se ele não tomar. Não adianta eu prescrever fisioterapia se ele não fizer. Não adianta eu falar para ele, olha, depois da fisioterapia, que a gente conseguir melhorar as dores, aí é importante o senhor fazer um pilates, fazer uma musculação, uma academia, um funcional. Se ele não fizer, ele não vai melhorar. Com certeza. Entendeu? Então, o paciente entender isso é muito importante no processo terapêutico desse paciente. Com certeza. E isso, mais uma vez, reforça essa ideia inicial, né? De ver como um todo. Sim. Ver o ser humano como um todo. Então, em cada detalhe desse que você citou, é justamente essa preocupação. E aí faz sentido, né? O pessoal que está em casa, o porquê de montar a clínica, então, né? E não... E realmente, se for trabalhar para os outros, às vezes você pode até levar uma ideia ou outra, mas nem sempre você vai conseguir implantá-las, né? Implantá-las. Quando você tem algo, e aí torna também algo único, né? Algo único, algo com a visão de vocês, com o cuidado de vocês, e fez, pelo menos para mim, total sentido. Eu, particularmente, vou muito nessa vibe também, gosto muito dessa linha também, de entender como um todo. Não adianta a gente tratar algo e chegar, não, esse aí já não é comigo mais, agora se vira para lá. Né? Ney, só um exemplo que eu tô te falando. Tem paciente que às vezes já passou por 4, 5 especialistas, né? Tem plano de saúde, aí usa o plano de saúde, vai em vários e tal, e chega no nosso consultório lá, ele é atendido, no final da consulta ele vira para mim e fala assim, doutor, eu passei por 4, 5 especialistas e até hoje ninguém nunca nem tinha me examinado, sabe? Não é incomum. Todos os dias isso acontece comigo. É verdade. Entendeu? Do paciente falar, não, doutor, eu fui no doutor, o doutor nem me examinou. Ou nem olhou para mim. Ou nem ele só ouviu e já passou. Sabe? Assim, nem me explicou por que eu tenho que tomar tal medicação e tal. Então, assim, um dos nossos diferenciais, Ney, é isso, sabe? A gente e aí é uma coisa muito minha, mas também da Aninha, que é a minha sócia, nós temos um propósito, sabe? Que é transformar a vida das pessoas. Eu sinto que eu tenho esse propósito, sabe? Que a gente vai oferecer o melhor cuidado possível aos nossos pacientes para aliviar suas dores,
aliviar seus sofrimentos e poder oferecer qualidade de vida para os nossos profissionais, os nossos pacientes, sabe? Então a gente busca sempre isso. E dentro do empreendedorismo, eu até li um livro bem legal, Comece com o Porquê. Não sei se você já leu esse livro. Ele ali tá na fila ali Tá ali, também. comece com o porquê, eu acho que é isso. Comece pelo porquê. Pelo porquê, né? Já tem um tempinho que eu li. E ele fala a importância disso, sabe? Com certeza. Quando a gente tem um propósito, quando a gente coloca um propósito na nossa vida, tudo começa a fazer sentido, tudo é diferente, sabe? Então é isso. Top. Forte, forte, que você comentou aí. E uma coisa também que ficou marcado para mim na sua fala sobre a questão da escutativa mesmo, né? Isso faz uma diferença. Hoje, nos dias de hoje, está tudo tão acelerado que o profissional da saúde também, a grande maioria, como você mesmo relatou, às vezes também vai atropelando os processos, né? Sim. E às vezes a demanda maior, às vezes não, tenho certeza hoje que a demanda maior hoje da população no geral é ser ouvido. Tem vezes que às vezes num próprio diálogo, você consegue observar isso num diálogo, às vezes tem pessoas que não conseguem ouvir. Elas só conseguem falar, e não conseguem ouvir. Então, de fato, parabéns, eu quero te agradecer e cumprimentar você nesse Obrigado. sentido, porque realmente isso é um diferencial. E forte, não um diferencial qualquer não. Porque, de fato, a maioria dos profissionais não é essa experiência, né? Sim. Às vezes é uma consulta de 5 minutos, 10 minutos, né? Então, realmente isso faz muita diferença, porque é um processo meio de anamnese, né? Ali conversando com o paciente, você vai entendendo, e ali, dependendo da conversa, você já sabe que às vezes você vai ter que indicar ou fazer um tratamento psicológico, que já está do lado, ou psiquiátrico, enfim, né? E como que você vai conseguir fazer isso? Ouvindo. Agora as pessoas hoje em dia não querem ouvir, então Isso é verdade. isso é um grande, grande diferencial. Sobre a questão da clínica em si hoje, como é que tá, Thiago? A questão de convênios, atende com convênios, como que é o formato hoje Tá. de atendimento de vocês? Tá. Ney, o que acontece? Nossas consultas são só particulares, Aham. tá? A gente até tentou no começo fazer os credenciamentos junto a plano de saúde e tal, só que era uma burocracia tão grande, sabe? E aí a gente acabou desistindo mesmo. Hoje a gente trabalha só com consultas particulares. Mas uma coisa bem interessante é que a gente dá desconto, por exemplo, para as minhas consultas e para as consultas da doutora Ana Carolina, nós damos desconto para quem tem plano de saúde, né? E outra coisa, do ponto de vista, por exemplo, da minha área, se você tem o IPASGO, por exemplo, apesar da consulta ser particular, pelas parcerias que a gente tem, você consegue fazer os exames com o seu plano de saúde. Então, se precisar de uma ressonância, se precisar de um ultrassom, se às vezes precisar de fazer um raio-x, enfim, a gente tem parcerias, né, e você consegue usar o seu plano de saúde para fazer os exames. Então, só a consulta, né, no caso, seria particular, mas as outras coisas, em relação a exames, por exemplo, você consegue utilizar o plano. Top, top. Há intenção no futuro de fazer essa nova tentativa? Porque a gente sabe que realmente é muito burocrático, né? Bem chato. Ney, então, a princípio a gente não está pensando não em fazer, abrir atendimentos para plano de saúde não, sabe? Entendi. É só para, como conhecimento, né? Sim, Passar claro, para o claro, público claro. mesmo, né? Mas tranquilo. E o que vocês têm pensado, Thiago, no sentido da clínica mesmo para futuro? O que vocês têm pensado de novidade? Porque toda a pegada desde o início, vocês já estão saindo mesmo saindo do tradicional, inovando. De certa forma, vocês já estão inovando. Com todo esse cuidado, com a preocupação da água lá, com o barulhinho da água, com a questão da essência, de um cheirinho e tal. Você já está inovando. Mas o que vocês têm pensado para o futuro? O que ainda dá para fazer mais? Como agora a questão da telemedicina, né? Atendimentos por online. O que você tem visto de novidade que dá para agregar, até mesmo da parte tecnológica? Enfim. Sim. Ney, o que acontece? Eu estudo bastante, cara. Eu estudo muito mesmo, assim, sabe? E não estudo só
todos os dias eu estudo do ponto de vista médico, de medicina. Aham. Sabe? Porque às vezes surge uma dúvida durante um atendimento ali ou alguma coisa, então eu sempre estou estudando, ou um caso novo, enfim, então eu estou sempre estudando e sempre estou participando de congresso, né? Mês passado mesmo, eu e minha irmã, nós fomos no Congresso Brasileiro de Dor, lá em São Paulo, né? Então foi uma experiência muito legal porque você aprende, né, com profissionais do Com Brasil certeza. inteiro. Com E certeza. você faz network, que é uma coisa muito importante também. Então, eu tenho contatos aqui com profissionais de outras áreas. Então, às vezes, a gente troca uma ideia mesmo, discute algum caso, enfim. Forma amizades, né? Então, assim, a gente está sempre buscando, né, adquirir mais conhecimento para a gente poder oferecer o melhor cuidado possível aos nossos pacientes. O que tem de mais novo, a gente tenta implementar. Inclusive, dentro do meu consultório, eu tenho um aparelho de ultrassom e tenho um aparelho de ondas de choque, né? Esse aparelho de ondas de choque, por exemplo, só nós aqui em Trindade que temos. É um aparelho, uma tecnologia nova, está dentro da medicina regenerativa, que está muito em evidência hoje, né? É um aparelho que ele, apesar desse nome, ele não dá choque. Ele dispara umas ondas mecânicas que estimulam, né, a oxigenação, a regeneração e a cicatrização dos tecidos. Eles estimulam de forma natural o seu organismo a ir lá e reparar uma lesão. Que legal. Cara, é Topíssimo. muito legal mesmo. Tem muitas evidências para paciente que sofre com fasciite plantar, que é o famoso esporão do calcânio, epicondilite, tendinites, bursites, enfim. Tem uma vasta aplicabilidade esse aparelho. E eu tenho ultrassom dentro do meu consultório, por quê? Porque eu faço muito procedimentos guiados por ultrassom para alívio de dor. Então, se o paciente às vezes tem uma artrose, aí entra dentro dessa questão de inovação, né? Se o paciente tem uma artrose, por exemplo, hoje tem vários estudos que mostram que a infiltração com ácido hialurônico costuma ter excelentes resultados. Então, você já consulta comigo, a gente já diagnostica a artrose no seu joelho e fala: Ney, e aí, quer fazer infiltração? Quero. Na hora ali, já pego o aparelho, faço um botãozinho de anestesia, vou com a agulha lá dentro do seu joelho e faço a medicação direto lá dentro do seu joelho. O ácido hialurônico, ele lubrifica a cartilagem. Tem estudos que mostram que ele estimula a produção endógena de mais ácido hialurônico. Ele age como um anti-inflamatório, ele está dentro também da medicina regenerativa, enfim. Então, tem muita coisa nova aí surgindo e e nós estamos atualizados. O que tem de novo, nós estamos implementando lá na clínica. Inclusive, pensando agora no futuro, como você me perguntou, a gente quer implementar lá na nossa clínica também, mais para frente, novas tecnologias dentro da dor, né? Existem vários estudos hoje sobre o uso de PRP, que é plasma rico em plaquetas. Então a gente quer criar uma estrutura da nossa clínica para implementar isso. Tem também a utilização de aspirado de medula óssea, enfim, tem muita coisa dentro da medicina regenerativa que a gente quer implementar lá na nossa clínica. Deixa eu já te perguntar algo nesse sentido aí também. O senso comum, pessoal, surgiu muito forte aí uma conversa sobre a questão da ozonioterapia. Existe uma base científica? Existe algo que realmente dá para ser aplicado? O que você já viu sobre isso? Então, vamos lá. Em todos os congressos que eu participo, né? O ano passado eu participei de 3 congressos, inclusive o Congresso Brasileiro de Dor do ponto de vista ortopédico, sabe? Ney, eu não assisti nenhuma aula, nada falando sobre ozonioterapia. Pois é. Entendeu? Essa que é a questão, porque o embasamento científico ainda Então, assim, eu não estou falando que não tem. Sim, sim. Não estou falando isso. Sim. Mas até onde eu sei, até onde eu tenho participado de congressos e tal, eu desconheço. Eu não sei mesmo. Entendeu? Então, até onde eu sei, eu nunca assisti uma palestra nesses congressos ou nunca li um artigo que falasse
da ozonioterapia, por exemplo, para tratamento específico de dor. Aham, Eu acredito que a ozonioterapia deve ter várias aplicabilidades, aham. né? Mas especificamente para dor, por exemplo, o paciente tem uma artrose, vamos fazer ozonioterapia. Eu desconheço. O paciente tem uma tendinite, eu vou fazer ozonioterapia. Eu desconheço. Top. Não estou falando que não tenha, Sim. mas eu desconheço porque nos congressos que eu vou, eu nunca ouvi falar. E nos artigos que eu já li, os que eu li em relação à dor, fala que não tem evidência. Entendi. Top. Entendeu? Então já vou emendar com outra, porque agora é o momento do tira dúvida, Sim, né? claro, com Até certeza. porque a gente está caminhando para o encerramento já também, a gente aproveitar, Ok. que eu acho que geralmente são, talvez a ozonoterapia nem tanto, porque é um termo não tão muito comum, né? Mas já Uhum, algum ou outro sempre fala disso. E sempre é muito controverso também. uhum, Mas agora eu vou para um que toda hora a gente vê na televisão, toda hora o pessoal falando. Cápsula de ômega 3 que fica ali, principalmente as vendas para o pessoal de mais idade, idosos e tal. aham, De fato, ajuda ou não? Porque a gente sabe que, assim, alguns desses medicamentos, talvez, assim, não é nem absorvido, né? Quando toma, uhum, o corpo não absorve. Às vezes quebra ela antes de ser absorvida. E aí eu uhum. queria saber, nesse sentido aí, até para o pessoal que estiver assistindo mesmo, faz sentido, não faz sentido? É coisa ali só para enganar velhinhos, como Tá, até para levar como esclarecimento para a população tá. mesmo. Beleza. Ney, vou te falar baseado no que eu já vi, mas eu já vou falar. Eu estou um pouco desatualizado, porque tem Tá, muito tranquilo. tempo que eu não estudo especificamente sobre ômega 3, Uhum, tá? O que eu sei é que o ômega 3 ele tem um efeito no sentido de proteção cardiovascular, uhum, certo? Ômega 3. Se eu não me engano, o ômega 6 ele já teria um poder como anti-inflamatório, uhum. tá? Agora, o que que eu posso te falar, que aí eu já tenho estudado mais e tenho visto mais evidência em relação aos congressos, enfim, o uso de cúrcuma, do açafrão. Uhum. Já ouvi também algum. Então, assim, tem muita evidência de que o açafrão, né, a cúrcuma, a curcumina, enfim, ela tem um efeito anti-inflamatório. Uhum. E é um anti-inflamatório mais natural. Mas aí a absorção é de via natural mesmo? Então, Essa que aí, é a dúvida isso. maior. Aí, em relação à cúrcuma, o que que eles fazem, né? A indústria farmacêutica faz? Eles colocam junto com a cúrcuma alguma molécula que aumenta a absorção. Entendi. Se eu não me engano, tem uma molécula de pimenta, por exemplo, da pimenta, que aumenta a absorção do açafrão. Entendi. Tá? Então, a indústria farmacêutica fez isso. Aí dá tempo do organismo. Aí absorve, Uhum. entendeu? Então, tem muitos estudos que mostram do uso da cúrcuma, né, do açafrão. Tem estudos que falam também da garra do diabo, que Uhum. também tem esse efeito anti-inflamatório mais natural, enfim, então tem muita coisa nessa pegada também, né? Uhum. E voltando um pouquinho em relação aos planos, em relação à clínica, então a gente pretende construir uma nova clínica em um outro lugar, com Uhum. um espaço maior, né, em que tem uma fisioterapia associada a um pilates, né, que a gente não tem hoje, porque nosso espaço da fisioterapia é pequeno, então a gente quer montar uma estrutura melhor, né, para acolher nossos pacientes. A gente quer ter novas especialidades, a gente quer ter neurologista, né, porque tem algumas dores que tem um componente neurológico mais importante, né? Uhum. Nós queremos ter reumatologistas, né, porque tem algumas doenças que são mais relacionadas com reumatismo, enfim. Então é isso. A gente pretende, né, ampliar nosso espaço para a gente poder continuar oferecendo o melhor cuidado possível e sempre com inovações, sempre atualizados, para a gente oferecer o melhor cuidado para os nossos pacientes. Top, top. Então, pessoal, já ficou mais que validado, né? Por todas as informações aí. Precisou de um apoio. O pessoal está à disposição, a clínica está à disposição. Com certeza você vai ser bem cuidado. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que tem uns 20 dias, 30 dias, minha mãe passou por você lá. Não sei se você vai lembrar. É mesmo? Ela teve lá. A minha mãe falou
falou, não. Não falou, né? Passou pra mim e falou assim, ó, tava com o braço muito inchado, né? Minha mãe, quem conhece, ela fez tratamento e faz tratamento pela questão do câncer de mama, né? Sim. E aí ela tava com o braço bem infeccionado e tal, e enfim, aí teve lá, contigo lá, e ela falou a mesma coisa, então tá validado, viu, gente? Tá validado por alguém que testou mesmo, pode ir lá, Coisa tudo que foi boa. falado aqui é o que você vai encontrar lá mesmo, na prática lá, tá? A gente caminhando pro bloco final, eu queria que você falasse, não só a clínica, porque já ficou meio que provado aí, que você também tem a veia empreendedora e ela é de família. Então, eu queria saber se tem outros projetos aí, além da clínica, ou algo novo, algo que você tem pensado fora aí entre aspas, da caixinha. O que que você tem pensado ou que tem, né? Então, gostei demais da sua pergunta, estava esperando ela. Porque sim, eu tô com um novo projeto aí, e a gente está bem empolgado com esse novo projeto. Vou falar aqui em primeira mão. Ó, legal, bom demais. Sim, a gente não divulgou ainda, né? Então vai ser em primeira mão mesmo. Que chama Clube Poupei. O que é esse Clube Poupei? É um clube de benefícios para a cidade de Trindade. Então, qual que é a ideia? A ideia é que você que faça parte do Clube Poupei, você tenha descontos em empresas aqui dentro de Trindade. Então, a ideia é você ir no supermercado perto da sua casa, você vai ter desconto. Você vai na drogaria perto da sua casa, você tem desconto. Você vai na academia, tem desconto. Você vai abastecer seu carro, vai no posto de gasolina, tenha desconto. Vai na clínica. Vai na clínica, lá no centro de tratamento da dor, tenha desconto. Vai na academia, tem desconto. Vai na pizzaria, tem desconto. Então a ideia é a gente fazer parcerias com diversas empresas dentro de Trindade. E não só empresas, mas prestadores de serviço também. Né? A ideia é ter chaveiro, ter mecânico, ter tudo quanto é tipo de serviço e empresa dentro da nossa plataforma. Existe a versão site e existe o aplicativo, sabe? Então, assim, é uma ideia bem nova mesmo, assim, inovadora também, e muito prático e simples. Já tem data prevista para lançamento? Como é que tá? Então, ainda não. Nós estamos nos organizando ainda. A gente, logo nós vamos, Deus quiser, começar a fechar as parcerias com as empresas. A ideia, Ney, é transformar também a vida das pessoas, mas em outro aspecto. Em que aspecto? Ajudar as pessoas a economizarem, né? Nós estamos vivendo uma crise aí, então assim, se a gente puder economizar e todo o tanto que a gente puder economizar, eu acho importante, né? Então a ideia é fazer as pessoas economizarem mesmo de forma prática, de forma simples, e a ideia também é movimentar, né, o mercado aqui dentro de Trindade, é aumentar a visibilidade das empresas aqui dentro de Trindade. A gente pretende investir muito em marketing, sabe? A gente quer fazer uma propaganda bacana para as nossas empresas parceiras. Nós pretendemos também aumentar as vendas das nossas empresas, porque assim, vamos lá, se eu sou associado do Clube Poupei, eu tenho desconto na sua drogaria, por exemplo. Eu vou deixar de comprar em uma drogaria para comprar na sua, uma vez que eu tenho desconto. Entendeu? Então, com isso, a ideia é que você consiga vender mais, sabe? Então, nós estamos bem empolgados aí. Nesse projeto está eu e um grande amigo meu, que é igual um irmão para mim, que é o Pedro. Eu só chamei de Japinha. Ele é de Brasília, mas é um grande amigo meu e está junto nesse projeto aí. E a nossa... A princípio Trindade ou outras A ideia, regiões? a princípio, é só Trindade. Só Trindade. Né? Então, a gente quer implementar aqui, porque eu sou daqui, então eu sou apaixonado por Trindade. Eu gosto muito de Trindade, então eu quero contribuir também de uma certa forma. A gente até estava conversando um pouco em off, né, sobre isso, e eu gosto muito da ideia porque também fortalece o comércio de Trindade, né? A ideia é essa. A ideia é essa, porque assim, aqui em Trindade a gente ainda tem, principalmente os lojistas, ainda, dependendo do segmento, ainda até mais, Thiago.
sofre muito pela proximidade de Goiânia, né? Então, muita gente às vezes deixa de comprar aqui e vai comprar em Goiânia, Sim. né? E a gente precisa desse tipo de situações, de ideias, de criatividade, para que a gente possa fomentar o comércio local, fortalecer o comércio local. Concordo com Eu você. defendo muito essa ideia, porque assim, uma rede forte, nós queremos ver uma cidade melhor, uma cidade transformada, a gente tem que pensar em todo esse contexto, realmente. Sim. O comércio precisa estar aquecido, o comércio aquecido ele vai gerar mais empregos, automaticamente vai dar uma devolutiva para próprias famílias, porque a pessoa que está em casa hoje desempregada vai ter o seu emprego. Então, esse tipo de iniciativa é muito importante, né? Sim. E já fica o meu desejo e votos para que tudo dê certo. Já coloco como parceiro aí, se você tiver interesse, o Varejo Com Forte, certeza. né? Que é a empresa de software nossa. E o próprio Cowork, que é o G4 Hub, nosso Cowork, também a gente já tá junto aí como parceiro de uma forma ou de outra, só você ver o Bacana formato aí, demais. nós já é Show de parceiro já. bola. Aí pronto. E fazer acontecer, porque isso com certeza vai ajudar a população, né? Como você falou, tem a questão social, que é a economia, né? Você conseguir economizar ali nas suas compras, mas para o empresário, para o lojista, tem um lado muito bom, que é o aquecimento mesmo do comércio, Sim, né? sim. Então eu gosto muito desse tipo de projeto e compro a ideia contigo aí. Ah, bacana demais. Fico feliz de saber aqui em primeira mão que eu já tem novos parceiros Já tem aqui lá já. parceiro e nós vamos correr atrás demais. Se precisar aí, pode a gente Pronto. ter um cara para andar contigo aí, para a gente visitar Oh, até muito alguns bacana. clientes nossos, né, que já usam o sistema, o Varejo Forte aqui em Trindade, a gente tem vários clientes aqui. Então, se Bacana. quiser, a gente vai junto, pega o carro aí, nós vamos junto aí, visita Show eles de aí. bola. Porque realmente. E até outra coisa, a gente pode conversar depois em off, sim, mas até mesmo a possibilidade de fazer integração entre a plataforma e o sistema Varejo Forte para já fazer essa identificação do cliente automaticamente, ele sem precisar, Bacana. né, como você tinha Ah, legal. comentado lá. Acho que Bacana. depois a gente Não, pode show de estudar bola. isso aí. E, Mas, Ney, em cima do que você falou, cara, uma coisa muito legal que eu acho que está acontecendo aqui em Trindade nos últimos anos é grandes empresas, cara. né, Sabe? Isso é muito legal. Tipo assim, o comércio de Trindade, ele tá cada vez crescendo mais. justo. E a gente tem ido cada vez menos para Goiânia, assim. Isso é uma vitória muito boa, muito Muito bom, porque grande. assim, enquanto a gente era criança, Thiago, a gente ainda ouvia Tudo era muito. Goiânia. Não, e Trindade é cidade dormitório. Todo mundo falava isso. Não, Goiânia é cidade dormitório. Trindade é cidade dormitório. Todo mundo trabalha em Goiânia. Isso nós já vencemos, já superamos isso. Uma outra também fala que era muito comum Trindade depende da festa de Trindade. A gente ficou 2 ou 3 anos sem festa de Trindade. E a cidade continuou operando normal. Sim. Então, assim, não é que a gente tem que acabar com a festa de Trindade, muito pelo contrário, a cultura local tem que ser fortalecida cada dia mais. Mas Trindade não é uma cidade hoje que ela depende de uma questão específica. Trindade tem grandes indústrias, tem grandes comércios e tem vindo mais. E eu ainda acho que falta um pouco ainda de empenho do poder público ainda para trazer mais. Dava para trazer mais, sabe? Entendo. Mas o caminho está indo. Tá indo para um caminho muito interessante, muito Sim. bacana. Negócios, a parte de tecnologia também. Hoje a gente tem boas mentes aqui em Trindade produzindo tecnologia. Então, Bacana. cara, isso é muito massa. E eu fico muito satisfeito, porque embora eu não seja nascido em Trindade, eu estou aqui desde os meus 11 anos. Trindadense. Eu me considero trindadense de coração, sabe? Você é nascido em Trindade? Nasci e cresci aqui em Aí, Trindade. pra você ver, você é de fato, né? De sangue. É. Eu não sou nascido aqui, eu nasci em Iporá, Goiás. Sim. Mas eu peguei amor, eu amo Trindade, de verdade, né? E eu acho isso muito massa para Sim. nossa cidade. E esse espaço aqui também é para isso também, Muito legal. para Muito legal. gente. E uma coisa que eu acho bem bacana em relação, por exemplo, à nossa clínica, e aí vem em cima do que você está falando, Ney, é que hoje boa parte dos nossos pacientes são de Goiânia, cara. Que legal. Eu tenho muito Tá paciente. fazendo o processo Cara, inverso. isso é muito legal, velho. Você não tem noção tanto eu fico feliz quando o paciente fala, eu sempre pergunto, né? Tal, como você descobriu nossa clínica? Você mora onde? Não, eu moro em Goiânia. Então, assim, o paciente sair de Goiânia e vir consultar com a gente aqui, cara, é muito legal. Massa. Muito legal mesmo. E assim, graças a Deus, o Ney,
o Centro de Tratamento da Dor, hoje ele é referência para cidadezinhas vizinhas aqui todas, cara. A gente recebe paciente de Anicuns, de Iporá, de Palmeiras, de Campestre, de Santa Bárbara, tudo quanto é cidades, Nazário, Avelinópolis, a gente tem muito paciente de Avelinópolis, então assim, várias cidadezinhas próximas aqui, Guapó, o pessoal sai de lá e vem consultar com a gente aqui, de Abadia, e uma coisa até legal, cara, nós temos pacientes lá da Bahia, nós temos pacientes do Mato Grosso do Sul, de outras cidades até mais longe, por exemplo, como Catalão, Anápolis. Então o paciente sai das cidades para consultar com a gente aqui. Cara, para mim isso não tem preço. Porque às vezes a filha ou alguém consultou comigo ou com algum dos nossos profissionais, gostou, e aí o paciente vem. Isso serve como reconhecimento e validação do seu trabalho. Muito legal, Ney, muito legal mesmo, muito legal. Isso tem um ponto também que eu já comentei, até com alguns empresários, clientes nossos, é o seguinte: Trindade, como a gente falava no passado, né, que dependia de Goiânia, mas tem uma situação muito estratégica em Trindade. Você já entendeu, mas tem muita gente que ainda não. Então, pega a dica aí, ó. Para chegar em Goiânia, quem está por aqui, ó, Santa Bárbara, São Luís, Nazário, Turvânia, tem que passar por Trindade. Sim. Né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se o seu negócio, o seu empreendimento for bem aqui em Trindade, a pessoa não precisa ir em Goiânia, não. Ele resolve aqui. Sim. Né? Por quê? Moço, quem quer ficar em Goiânia pegando aquele trânsito? Né? Então, se a gente montar uma clínica, daqui a pouco, sei lá, como o Bruno lá do Torres Mandioca fez aquele, né? Um bar muito bacana. Top, padrão Goiânia. Você tá doido? Cara, o pessoal que tá vindo de Nazaré, dessa região, não precisa ir para Goiânia, não. Aqui, ó. Sim, com certeza. No mesmo nível. Então, a visão foi muito estratégica. E isso também serve para o seu modelo de negócio. Eu não sei qual que é o seu modelo de negócio, mas se você se destacar, além do público de Trindade, o cliente de Trindade, toda essa região aqui, ó, você vai dominar. Né? A pessoa não precisa ir para Goiânia. Se eu tenho um que atende ele bem aqui, não precisa ir. Com certeza. Né? Então, essa é uma sacada dica muito boa, com certeza. Muito válida, né? Então é isso, a gente está caminhando para o nosso encerramento, mas a gente não pode encerrar, Thiago, sem dar um espaço para você fazer suas considerações finais. Às vezes tem algum assunto, algo que às vezes você gostaria de falar e de repente não deu tempo de abordar. Eu queria dar uma oportunidade para você fazer suas considerações finais, dar uma dica, uma mensagem final para o pessoal. Sim. Ney, então, primeiramente queria agradecer a você, né, pela oportunidade, pelo convite, eu acho, e te dar os parabéns mesmo por esse espaço, por tudo que você tem construído e conquistado. Eu acho bem legal essa ideia aqui, sabe, da gente conversar, de dar oportunidade para as pessoas divulgarem, né, os seus trabalhos, a sua história, a sua empresa, enfim, muito legal mesmo, você está de parabéns. Eu queria agradecer todas as pessoas que participaram, queria agradecer a minha família, meus pais, meu pai, minha mãe, minha irmã, queria agradecer minha namorada, a Thaís, que está terminando psiquiatria também, então logo logo ela vai estar atendendo aqui em Trindade também. Queria agradecer a todos os nossos colaboradores lá da clínica, né? Desde da Raiza, que é a nossa secretária, até a Rejane, que é da limpeza. Queria agradecer ao Marco Túlio, a Duane, o Carlos, a Joyce, o Dr. Frederico, enfim, todo mundo ali que faz parte, o Vitor, que é do nosso marketing, agradecer também o Marcelo, que é nosso contador. Queria agradecer a todos os nossos pacientes que têm um carinho muito grande com a gente e confia no nosso trabalho. E faz propaganda, sabe? É muito legal. Eu tenho muitos pacientes que são fiéis mesmo, sabe? Que a gente conseguiu fidelizar e encantar eles, assim, que gostam realmente do nosso trabalho, defende o Centro de Tratamento da Dor. Então, queria agradecer. É isso. E queria dizer, sim, para você que tem uma empresa ou para você que quer empreender, eu acho que uma das coisas muito importantes chama-se planejamento. Né? Se você faz um bom planejamento, a chance de você não vai conseguir
adivinhar tudo que pode acontecer de ruim, né? Mas a sua chance de dar certo é muito maior. Com certeza. Estude muito, adquira bastante conhecimento e faça bastante network. Converse com as pessoas, porque às vezes numa conversa ali informal você pode pegar uma ideia que pode mudar a sua empresa, Com certeza. sabe? Então, a minha dica para os empreendedores seria essa. E para você que sofre com dor, se tiver alguém sofrendo com dor, procure nós lá no Centro de Tratamento da Dor. A gente vai tentar te avaliar da melhor forma possível, acolher você da melhor forma possível e tentar oferecer o melhor cuidado possível para aliviar suas dores, aliviar seu sofrimento e te oferecer qualidade de vida. E para finalizar, queria falar sobre o Clube Poupei. Então, logo teremos novidades aí. Nós vamos lançar um WhatsApp de um grupo, vai ter um grupo VIP no WhatsApp, em que as primeiras pessoas aí que aderirem ao Clube Poupei vai ter um super desconto, tá? Então, fiquem atentos aí que logo nos próximos 30, 60 dias aí teremos novidades aí em relação ao Clube Poupei. Top, top. Bom, pessoal, é isso. Não tem nem muito o que eu falar, né? Só para compartilhar esse vídeo aí com o máximo de pessoas. O horário é um horário que muita gente ainda estava trabalhando, né? Mas como vai ficar gravado, tem essa oportunidade. Vamos fazer essas informações, esse conhecimento chegar ao maior número de pessoas possíveis, né? E agradecer a cada um de vocês que, mesmo nesse horário, tirou seu tempinho para estar conosco de forma online, Verdade. ou que vai estar assistindo aí posteriormente, né? Muito obrigado mesmo. Aproveita para se inscrever no canal, para ativar o sininho, ver todos os outros conteúdos que tem lá para trás. A gente começou em 2023, então tem muitos outros episódios de vários outros assuntos, né? A gente faz esse trabalho de forma voluntária. Não, o Thiago está recebendo nada, nem pagando nada para estar aqui. Da mesma forma a gente faz isso aqui, cede o nosso espaço através do cowork nosso aqui, que é o G4, através do Varejo Forte, a gente cede a nossa estrutura para a gente abrir esse momento, cede o nosso tempo. O Thiago poderia estar atendendo os clientes, os pacientes dele, eu poderia estar atendendo meus clientes. A gente cede esse espaço para quê? Para tentar levar conhecimento aí para você. E hoje, de verdade, foi muito conhecimento aqui. Então, compartilhe, vamos fazer essa mensagem, esse conteúdo chegar ao máximo possível de pessoa. Essa é a sua parcela aí de ajuda que a gente pede aí, tá? E no mais... Vamos compartilhar, pessoal. No mais, Thiago, novamente te agradecer. Que isso, eu que agradeço. Eu sei Bom demais. que o seu tempo ele é precioso. O nosso tempo é precioso. Você tirar esse momento para estar aqui conosco, compartilhando seu conhecimento, a sua história de vida, cara, não tem o que te falar para agradecer. Ney, que isso, eu que agradeço mesmo. E mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, muito bacana mesmo. E, cara, foi até melhor do que eu imaginava, sabe? Foi muito legal mesmo. E parabéns pela estrutura toda sua aqui. E é isso. Se tiver mais oportunidades mais para frente, e às vezes para falar do Clube Poupei mais para frente, a gente marca um segundo, pode marcar aí. Até a sua irmã também já leva um convite para ela lá, para a gente falar de alguns outros assuntos também, voltado mais nessa área aí. Como eu compartilhei contigo, eu também estou graduando, né? Sou estudante de psicologia, estou em um pouquinho de período agora. Que legal. Assim, a minha intenção é mais na área dos negócios mesmo, eu não penso muito na área clínica, não. Sim. Mas, assim, a gente tem esse cuidado por pessoa, porque o cuidado, ele acontece dentro da clínica, mas ele acontece em vários outros contextos também, sim, né? Então, a gente tem esse pensamento de aplicar isso também nos negócios, com as nossas equipes, com as pessoas que a gente está do nosso lado também, sabe? Sim. E aí leva um convite lá para ela. Não, pode deixar. Tá? Inclusive, eu queria até agradecer de forma muito, muito, muito especial a Ana Carolina, que é minha irmã, minha sócia, nossa psicóloga lá, excelente profissional. Sempre que eu vejo assim algum paciente, eu caminho para ela. E uma coisa muito bacana lá, Ney, que a gente consegue conversar, sabe, com os nossos, com os colaboradores ali, em relação aos nossos pacientes. Então a gente consegue realmente ver o paciente como um todo, e isso faz uma diferença gigantesca. Humanizado, né? Cuidado humanizado, personalizado, enfim.
Isso aí, top, top. Tá bom? Então, pessoal, um abração para Então, vocês. pessoal,